Eu sou o professor Carlos. Hoje iremos falar sobre ângulos. Um ângulo é a medida da abertura entre dois segmentos de reta que possuem um ponto comum entre si. Por exemplo, podemos pegar os ponteiros de minutos e horas de um relógio analógico. Eles têm um ponto comum ao centro e se deslocam em círculo, mas com velocidade diferente. Assim, se eles estiverem se coincidindo, como é o primeiro caso da figura que eu tenho aqui, os dois estão se coincidindo, não há abertura entre eles. Então, nós dizemos que neste caso aqui, o ângulo vale zero. Se eu não tenho abertura, é porque vale zero o ângulo, se o ângulo é a medida dessa abertura. Caso contrário, vai haver um valor para essa abertura. E a este valor aqui, ó, a esta abertura, eu vou chamar de ângulo. É fácil notar que após um giro completo do ponteiro que marca os minutos, ele vai voltar a se coincidir com o ponteiro que marca as horas. Então, no primeiro caso, os dois estão se coincidindo. O ponteiro de minuto começa a se deslocar com uma velocidade maior do que o ponteiro de horas. Se ele se desloca com uma velocidade maior, ele vai fazer o giro completo e vai voltar a coincidir com o ponteiro de minutos. Então, a medida de um ângulo ela é limitada, ela não é ilimitada, ela não é infinita. Existe um limite. E esse limite nós definimos como sendo 360. Portanto, o menor ângulo que existe é zero, quando os dois ponteiros estão se coincidindo. E o maior que existe é o de 360, quando o ponteiro de minutos dá uma volta completa e se encontra novamente com o ponteiro de horas. A unidade de medida do ângulo é chamada de grau. Então, eu quero medir o tamanho de uma coisa, eu utilizo o metro. Eu quero medir o tempo que eu gasto para fazer alguma coisa, eu utilizo a unidade de medida tempo, quantas horas eu gastei. Eu quero medir uma quantidade de líquido que existe em um determinado recipiente. Então, eu tenho que utilizar o litro. São unidades de medidas, mais à frente a gente pode voltar a essas unidades de medidas. O importante aqui é que, para o caso do ângulo, a gente utiliza o grau. E a abreviatura do grau é um zerozinho colocado logo acima do número. Então, eu tenho 0 grau, eu coloco 0 e coloco um zero menorzinho lá em cima. Isso significa 0 grau. Eu tenho 360 graus, que é a maior abertura que pode haver para um ângulo. Eu coloco 360 e coloco um símbolozinho lá para indicar essa abreviatura de grau. Para a gente fazer a medida exata de um ângulo, para eu saber exatamente quanto mede um ângulo, nós utilizamos uma ferramenta chamada transferidor, uma régua transferidora. Eu coloquei dois exemplos, mas são essas réguas que têm uma parte reta, de uma régua normal, e uma parte arredondada. Existe um modelo que é assim, e existe um segundo modelo que ela é totalmente circular, ela é totalmente redonda. Tá? Se vocês perceberem, ela tem no centro um relevo, então se vocês passarem o dedo bem ao centro dela, existe um relevo que é para indicar a origem, ponto de origem. E ela tem várias marcações. São essas marcações que a gente vai utilizar para poder fazer a medida do ângulo. Então, eu vou pegar a abertura que existe, vou encaixar esse transferidor coincidindo o centro dele com o centro da abertura, e aí eu vou conseguir fazer a medida utilizando esse transferidor. Só que existem alguns ângulos que a gente pode encontrar só mesmo pela percepção, só de olhar para a figura, só de perceber a figura. Por exemplo, o ângulo de 0 grau, eu não preciso de um transferidor para medir. Se eu tenho um segmento em cima do outro, não existe abertura entre eles, o ângulo é zero. Eu não preciso utilizar o transferidor para essa medida. O ângulo de 90 graus também ele é fácil de ser entendido. Olha, se um giro completo circular dá 360, quando eu coloco 1/4 de giro, quando eu giro somente, se eu dividir tudo aqui em 4 partes, e eu andar somente 1/4 deste giro, eu vou estar andando 1/4 de 360. Então, se eu dividir o 360 por 4, vai dar 90 graus. Significa dizer o seguinte: se o ponteiro de minutos
estiver retinho em cima do 12 e o ponteiro de horas estiver retinho sobre, por exemplo, o número 3, eu estou dividindo o meu relógio em 4 partes. Se eu estiver fazendo isso, eu vou ter parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. Se eu estiver fazendo essa divisão em 4 partes, uma dessas partes, como o todo vale 360, vale 90 graus. Então, neste caso, é fácil da gente perceber o ângulo de 90 graus. Outro ângulo que é fácil de perceber, também não precisamos de transferidor, é quando um dos ponteiros está sobre o 3 e o outro ponteiro está totalmente no sentido contrário. Os dois estão como se formassem uma reta única, mas um está sobre o 3 e o outro está sobre o 9. Eu vou dividir, nesse caso, o meu relógio exatamente ao meio. E a metade de 360, que seria a volta completa, é 180 graus. Então, aqui neste caso, eu vou ter um ângulo de 190 graus. Na nossa próxima aula, ao vivo, eu vou estar falando sobre estes ângulos. Vamos estar desenvolvendo alguns conceitos, eu vou fazer algumas demonstrações de ângulos e mais à frente eu vou gravar um vídeo falando somente sobre ângulos. Por enquanto eu estou fazendo essa introdução para que vocês vejam, entendam o que é a medida de um ângulo, entendam qual é o valor máximo para um ângulo, para que a gente possa partir para o estudo de ângulos e aprofundar um pouco mais. Por hoje é só. Fiquem com Deus, continuem se cuidando e até a próxima.